Salve, salve, povos da floresta! Estamos aqui de volta para mais uma edição do nosso podcast Política na Floresta, aqui na sua TV Varadouro, dentro das redes sociais do nosso jornal Varadouro, um jornal das selvas que, aos pouquinhos, um passo de cada vez dentro desses varadouros da Amazônia, dos nossos seringais, das nossas aldeias, nas terras indígenas, nós vamos caminhando para tirá-lo do papel, literalmente, já que ele era um jornal impresso na década de 70 e 80, para entrar na era digital. E por isso nós estamos aqui trabalhando dia após dia para que Varadouro retorne para os tempos da era da comunicação digital, para o Acre e a Amazônia do século 21. E hoje, aqui nesse podcast, nós vamos falar sobre um assunto que foi publicado essa semana, recentemente, pelo portal de notícias AC 24 Horas, dando conta das articulações políticas do desgoverno Gladson Cameli de recriar a Secretaria dos Povos Indígenas. Sim, vamos lá fazer um histórico e uma análise dessa situação. Bem, não é a primeira vez que o Acre vai ter uma Secretaria dos Povos Indígenas. Nós já tivemos uma Secretaria dos Povos Indígenas do governo estadual durante o governo do Jorge Viana, ali entre 1999 e 2006, que era o governo chamado Governo da Floresta, a Florestania, onde mais se colocou em prática os conceitos de uma política voltada para a floresta, a partir dos ideais de Chico Mendes, a partir daquilo que o PT concebeu em seu nascimento no Acre, a partir da luta dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores da floresta, dos seringueiros, dos extrativistas, dos povos indígenas. Então, sim, nós já tivemos essa secretaria em tempos passados. Ela foi extinta, salvo me engano, no governo do Binho Marques, e deixou de ser uma secretaria para ser uma assessoria dos povos indígenas, ligada diretamente ao gabinete do governador. Então, era uma assessoria especial, entre tantas outras que existiam e que estavam ali diretamente ligadas ao gabinete do governador. O mesmo se repetiu durante os 8 anos do governo Tião Viana. Durante os 8 anos de Tião Viana, nós tivemos a assessoria dos povos indígenas. Tão logo o bolsonarista Gladson Cameli foi eleito governador em 2018 e assumiu ali em 2019, um de seus primeiros atos foi fazer o desmonte da política ambiental e indígena herdada dos governos do PT. E aí ele, logicamente, acabou com a assessoria dos povos indígenas. Inclusive, naquela época também, eu me lembro, acompanhei muito bem, tinha-se até a especulação de que ele iria acabar com a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, e integrá-la, vejam só, dentro da Secretaria de Agronegócio. Sim, esse é o desgoverno Gladson Cameli. Ele queria seguir a mesma linha do Plano Nacional de Jair Bolsonaro e sua política de deixar a boiada passar. Lógico, isso aqui ele fez com tão ou mais eficiência do que Jair Bolsonaro fez em Brasília. Tanto que os números estão aí para provar isso, que nesses últimos 4 anos o Acre atingiu níveis recordes de desmatamento, de queimadas, de todo tipo de devastação na área ambiental. Pois bem, logo depois que ele extinguiu a assessoria dos povos indígenas, vieram muitas críticas, Poxa, um Acre, um estado indígena, um estado da Amazônia, a nossa história está relacionada com a história dos povos indígenas, são os nossos habitantes, os primeiros povos que aqui sempre estiveram, E aí você vem e desmonta isso. E aí agora relembrando, um outro ponto que ele fez também, naquele 2019, foi acabar com o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, que é o órgão responsável por gerir
fazer a gestão do programa de RED+, do Acre, o REM-KfW, que era uma parceria do governo do Acre com o governo da Alemanha, com o governo da Inglaterra, enfim. Então, de forma burra e estúpida, né, ele assim fez. Percebendo a lambança que ele fez, ele teve que recriar o IMC, porque o Acre ia perder ali no mínimo 25 milhões de euros, muito dinheiro para abrir mão, um estado pobre como o nosso, que depende basicamente da transferência de recursos. Então ele recriou o IMC. Então, a mesma coisa ele fez com a assessoria dos povos indígenas. Só que, ao invés de colocar a assessoria dos povos indígenas debaixo de sua batuta, a Casa Civil, não, ele pegou e colocou dentro da Secretaria de Assistência Social. Ou seja, colocando aquele velho aspecto que a extrema-direita reacionária hoje no poder no Acre tem, de tratar a pauta indígena, a questão indígena, como um simples assistencialismo. Eles olham para a questão indígena apenas a partir da distribuição de sacolões, de fazer assistencialismo barato. Eles não compreendem que política indígena é algo muito maior, algo muito mais amplo do que simplesmente levar sacolões para as aldeias. É uma coisa muito complexa. Então, ele colocou lá, ali no cantinho, de escanteio, só para dizer que tinha uma assessoria dos povos indígenas e não colocou dentro de sua Casa Civil para não desagradar ao agronegócio que estava dentro do governo do Acre, dando as cartas dentro do desgoverno Gladson Cameli. Então, agora, né, e aí foi se criando esse processo. Então, recentemente, salvo me engano, houve uma reformulação na política ambiental indígena do Acre a partir ali já desse momento de transição, de mudança política no plano nacional com a eleição do Lula para presidente. O que ele fez? Ele reestruturou a SEMA, que passou a ser SEMAP, Secretaria de Meio Ambiente e Articulação dos Povos Indígenas, Secretaria de Meio Ambiente e Política para os Povos Indígenas, a SEMAP, certo? E aí, então, com isso, a questão indígena saiu da pauta do assistencialismo, da assistência social, que não funciona nem mesmo para os não indígenas, imagina para os povos indígenas, e criou-se ali uma super, vamos dizer assim, uma super secretaria na área ambiental, reunindo a questão ambiental e de políticas indígenas. Agora, como noticiou o AC 24 Horas, o governo trabalha para criar a Secretaria dos Povos Indígenas. Pode soar estranho, né, para um governo bolsonarista de direita, que nunca fez questão de fazer interlocuções, de dialogar com o movimento indígena, com a pauta indígena, agora criar a Secretaria dos Povos Indígenas. É um avanço, é bom, é positivo, é necessário e é louvável. Inclusive, eu acho que a Secretaria de Povos Indígenas ela tem que ser uma secretaria de Estado, permanente, uma estrutura permanente, não de governos, para não ficar vulneráveis ao humor do bolsonarista que tiver de plantão no Acre, né? Então, que são os nossos povos indígenas quem formaram o nosso Acre, formaram a nossa identidade enquanto um Estado da Federação. Então, é louvável, sim, essa iniciativa do governo, ou melhor dizendo, do desgoverno Gladson, de criar ou recriar a Secretaria dos Povos Indígenas. O problema é que, conforme noticiou o AC 24 Horas, o Acre está ali já mais do que no limite do teto de gastos, com a folha de pagamento estipulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um problema que já vinha de muito tempo, desde os governos passados, desculpa, dos governos anteriores, e estourou agora com esse desgoverno que vem contratando sucessivamente, seja policiais militares, policiais civis, bombeiros, ele vem fazendo concursos, né? Agora está fazendo um concurso também para o IAPEM, e ele vai inchando cada vez mais a folha de pagamento do Estado. Eu não estou dizendo que não é necessário você fazer concursos públicos, sobretudo para a área de segurança pública, que é uma área tão sensível em nosso Estado. Nós sabemos que hoje nós temos uma crise de segurança pública
com o domínio das facções criminosas no nosso território. Então, sim, é louvável, mas você tem que fazer sempre isso com uma forma responsável, prevendo orçamentos hoje e para o futuro, porque isso aí são pessoas que vão trabalhar, vão estar dentro do quadro de folha de pagamento do Estado e elas precisam ser remuneradas e o Estado tem que ter dinheiro para isso. Só que chega uma hora que você não tem mais de onde tirar dinheiro e cria situações agora como essa, que você tem uma boa intenção de criar uma secretaria dos povos indígenas, mas você tem que fazer alguma manobra, né? Manobra não no sentido ilegal da palavra, mas uma manobra política, orçamentária, fiscal, para poder não ferir o que manda a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa é a situação. Vamos ver os próximos passos. Vamos ver como é que o movimento indígena também vai reagir, vai se comportar diante dessa proposta. Logo mais também eu já vou procurá-los, ouvi-los, não só o movimento, não só os indígenas, como também os indigenistas aqui do Acre, para saber essa proposta, ouvi-los, dar voz a esse debate que é tão importante e tão necessário. Como eu falei, sim muito bem-vinda essa proposta da criação da Secretaria dos Povos Indígenas do Acre. Ela foi extinta, como falei, neste atual desgoverno, por sua visão antiambiental, por sua visão anti-indígena, assim como foi no governo Jair Bolsonaro, e que agora, nestes novos tempos do novo Brasil, de um novo momento que a gente vive de reconstrução da política ambiental, da política indígena, o desgoverno Gleidson, ele tenta se enquadrar, se adaptar ao que está acontecendo no plano nacional, porque afinal de contas nós também temos no plano nacional o Ministério dos Povos Originários e certamente a Secretaria dos Povos Indígenas do Acre vai fazer essa interlocução com a ministra Sônia Guajajara dos Povos Originários para termos essa política indígena para o Acre, né, para cuidarmos das questões indígenas, de nossas terras indígenas. Nós também temos aqui no Acre terras que ainda não foram demarcadas, que precisam ser demarcadas, sim, com certeza. E também buscar recursos, buscar parcerias, financiamentos nacionais, Fundo Amazônia, recursos internacionais para os nossos povos indígenas, para a sua agricultura sustentável, para o seu modelo de vida tradicional na floresta, também auxiliar as populações indígenas que moram nas cidades. Então é isso, vamos acompanhar sim de perto esse movimento político do desgoverno Gleidson Cameli, no sentido de reestruturar, de recriar, né, a Secretaria dos Povos Indígenas, após ter sido extinta ali por meados de 2007, 2008, quando o governo Binho Marques, ele também fez um enxugamento da estrutura que ele recebeu do governo Jorge Viana. A gente tinha a Secretaria dos Povos Indígenas, tinha a Secretaria dos Povos, da Secretaria da Floresta, tinha a Secretaria da Juventude, e aos poucos o Binho teve que transformar essas secretarias em assessorias especiais ligadas ao seu gabinete civil. Então é isso, essa foi mais uma edição do nosso podcast Política na Floresta, aqui na sua TV Varadouro, no seu novo e velho jornal Varadouro, que volta para o Acre do século XXI, para cobrirmos e darmos atenção às pautas sociais, ambientais, indígenas, políticas que afetam as nossas comunidades tradicionais, as nossas comunidades ribeirinhas, as nossas comunidades na zona rural, que estão tão vulneráveis e tão expostas nesse momento delicado que o Acre vive, de uma ascensão e de uma consolidação de uma direita reacionária e que sempre vai indo contra os seus direitos, contra a sua defesa. Ainda bem que no plano nacional nós tivemos uma mudança, né? Tivemos a saída, a queda de Jair Bolsonaro e com o retorno à eleição de Lula, para o Brasil voltar a ser um país normal, e com certeza isso tem consequências diretas aqui no Acre, e o governo bolsonarista de Gleidson Cameli a ter que mudar de postura, a ter que se alinhar
o seu discurso, alinhar suas práticas ao que está acontecendo em Brasília. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Espero encontrá-los nos nossos próximos papos aqui semanalmente na nossa TV Varadouro, no nosso podcast Política na Floresta. Siga nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook do Jornal Varadouro. Abraços fortes, até mais e vamos caminhar por estes varadouros.